Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que eu agradeço o convite do Conselho Regional de Economia do Ceará para compor esse painel em conjunto com ilustres professores, economistas e profissionais que vão discorrer acerca das cadeias emergentes no 31º Encontro de Entidades de Economia do Nordeste, um evento tradicional organizado pelos Conselhos Regionais de Economia, no qual este painel está dividido em duas partes, com 4 convidados. Nesta primeira parte, contaremos com o professor Célio Fernando e com o professor Carlos Gadelha, que discutirão, respectivamente, economia do mar, energia renovável e hidrogênio verde e economia da saúde, respectivamente. Em seguida, abriremos para perguntas e damos início à segunda parte, em outro link, com os professores Vinícius Lages e professora Ana Carla Fonseca Reis, que, respectivamente, irão discorrer sobre cadeia do turismo e a cadeia da economia criativa. Bom, meu nome é João Marques, eu serei o moderador dessa mesa, sou presidente do Conselho Regional de Economia do Maranhão, e sem mais delongas, vou convidar, então, uma pequena inversão aqui na ordem que está no cronograma, o professor Carlos Gadelha, para falar um pouco sobre a cadeia da economia da saúde com a gente hoje. O professor Carlos Gadelha, que é doutor em economia pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Antônio Ivo de Carvalho, CE Fiocruz, e é líder do grupo de pesquisa sobre desenvolvimento, complexo econômico industrial e inovação em saúde na Fiocruz, cujo conceito que norteou as políticas para o seu desenvolvimento formulou. Foi vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz, secretário de Programas de Desenvolvimento Regional do Ministério de Integração Nacional entre 2003 e 2006, secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, 2011 até 2015, e secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC, de 2015 a 2016. É coordenador do mestrado profissional em Política e Gestão de Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, e bolsista de produtividade em pesquisa PQ2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com você a palavra, professor Carlos Gadelha, é uma honra estar aqui em sua presença. Bom, eu queria muito agradecer aqui o convite, a Shirlene Maia, a mediação aqui sua, João, meu colega de mesa, o Sérgio Fernandes, e saudar todos os corecons da região Nordeste, que me dá muita honra, muito prazer em dialogar com vocês. Eu tinha feito aqui uns slides, mas teve algum problema técnico, e eu vou caminhar aqui para uma conversa, que eu acho que fica até melhor, mais aberta, aonde eu posso começar dizendo que mais, do que... Acho que tem um som que está vazando. É mais do que uma cadeia produtiva. Eu vou falar de uma visão que a gente vem desenvolvendo na Fiocruz há 2 décadas. Começo aqui até fazendo uma provocação para os colegas economistas. A gente aqui está tendo um vazamento do som. Está me... É o som aqui do professor Vinícius, se puder mutar aí, professor. Opa, estou por aqui. Desculpe que eu estava... Tudo bem, Vinícius? Eu conheço ele. Mas continua um som, porque senão fica não sei se é do Vinícius ou de outra pessoa. Bom, mas enfim. E aí eu queria dizer que já vou começar com uma provocação a nós economistas. Eu sou graduação, mestrado, doutorado em economia, então eu me sinto bem confortável em nos provocar, de que há algum tempo atrás havia um estranhamento, o que o economista faz na Fundação Oswaldo Cruz, o que tem a ver, como era estranho aterrissar um economista numa instituição que estudava doenças negligenciadas, transmissíveis, malária. Foi lá que foi isolado, identificado todo o ciclo da doença de Chagas no mundo, deveria inclusive ganhar um prêmio Nobel, o cientista Carlos Chagas. Hoje é a maior produtora de vacina da América Latina, mas havia um estranhamento, quase
que mostra, no fundo, um problema cognitivo na nossa perspectiva de tratar o desenvolvimento, aonde a dimensão social, e hoje eu poderia também, até dialogando aqui com meu colega de mesa, sério, né, a dimensão ambiental, são apartadas como dimensões independentes da dimensão econômica. E, no fundo, o que a gente propõe num programa de pesquisa da Fiocruz que vem 20 anos, né? Hoje, felizmente, eu tenho até aqui uma rede de pesquisa, que depois eu vou fazer aqui a propaganda, o caderno temático do Celso Furtado, Caderno de Desenvolvimento, todo sobre a área do complexo econômico do Estado da Saúde. O que a gente vem propondo, e hoje com a pandemia ficou absolutamente revelado, escancarado, que a dimensão econômica, social e a ambiental, e eu quero avançar, a regional e territorial, até numa homenagem à minha querida amiga Tânia Bacelar, são indissociáveis. Nós não temos, por um lado, uma decisão social e uma decisão econômica. Aonde a gente toma as decisões de investimento no âmbito econômico, determinam simultaneamente o modelo de sociedade, a distribuição territorial e regional do desenvolvimento e a sustentabilidade ambiental. Eu costumo dizer que hoje eu não posso mais pensar a área social, a área ambiental, como fruto de políticas públicas independentes. E a pandemia mostrou isso. A vacina é uma questão econômica ou uma questão social? Quem produz? A assimetria global. No auge da pandemia da Covid, países ricos tinham vacinado 80% da população e o Haiti não tinha dado uma dose. Se não fosse uma política de décadas na Fiocruz, seguindo essa perspectiva, e também no Butantan, de integrar essas dimensões, mesmo com atraso, porque não estávamos no grupo dos países inovadores, hoje teríamos 300 mil mortes a mais. Isso é uma questão econômica? É social? A localização de onde se produz vacina? Apenas menos de 10 países do mundo sabem produzir vacina para a Covid. E a pandemia mostrou que quem não tem ciência, tecnologia e economia nacional não consegue, na saúde, não consegue enfrentar uma pandemia. E, no fundo, é quase uma convocação para os economistas, né? Vamos continuar estudando modelos, a nossa econometria, as nossas estatísticas, mas não vamos parar de pensar e usar os grandes pensadores. Aqui eu quero fazer uma homenagem ao maior economista brasileiro, Celso Furtado, do Nordeste, que nunca deixou a gente pensar que o processo de desenvolvimento não envolvesse simultaneamente a inovação, mas a inovação como transformação social e a inovação para atender necessidades humanas. A definição de Celso Furtado do desenvolvimento coloca junto, em um pequeno parágrafo, no seu livro Desenvolvimento sobre Desenvolvimento, a definição do desenvolvimento como um processo de inovação, de transformação social e o seu vínculo com as necessidades humanas e as necessidades da vida. Inclusive, a dimensão ambiental foi tratada pelo Celso Furtado há 50 anos atrás. Nesse sentido, o campo da saúde, né, se lá atrás, quando o Salk descobriu a vacina para a poliomielite, perguntaram para ele, você vai patentear? Ele falou, eu posso patentear o sol? E hoje em dia a área de vacinas, depois da área de oncologia, é a área mais importante do ponto de vista econômico no mundo, no campo da biotecnologia e da produção farmacêutica em saúde, com fortes interesses estratégicos competitivos, ou seja, quem não tem capacidade econômica não consegue dar o direito à vida à sua população. Então, o que era antes quase um assinte, um cientista, hoje virou, né, o espaço do que a gente chama do complexo econômico industrial da saúde, não é uma cadeia produtiva, é uma visão. É uma visão que integra o econômico, social, ambiental e regional, se torna um espaço vital de acumulação de capital e que, ao mesmo tempo, abre possibilidades
para o desenvolvimento e para a entrada do Brasil e da região Nordeste, atenção, da região Nordeste, no contexto da quarta revolução tecnológica. Se nós avisarmos há 20 anos que quem não tinha capacidade de ciência e tecnologia não conseguiria dar direito à vida à sua população, estamos avisando de novo que não conseguiremos mais sequer fazer uma atenção básica, porque não se faz mais atenção básica com soro caseiro, se faz com inteligência artificial, com big data, com vigilância epidemiológica, desculpem o palavrão para os economistas, que nós temos que estudar, ou seja, como é que a gente estuda as condições de saúde que dependem das condições sociais, da genética populacional, para que a atenção à saúde e a promoção chegue antes da doença. Para que a gente não chegue só quando a população e as crianças, por exemplo, já estão com Zika e microcefalia, outro feito liderado pelo Brasil e pela Fiocruz em particular, que associou ao vírus da Zika com a microcefalia. Foi descoberto, ou seja, a gente tem uma capacidade científica única no mundo, que vem desde lá de Chagas, Oswaldo Cruz, em saúde, e hoje se configura uma porta de entrada da quarta revolução tecnológica. Então, se nós somos dependentes de vacina, de medicamentos, de insumos farmacêuticos ativos, ventiladores, me perguntavam, como é que a gente faz reconversão industrial? Eu falei, quem não sabe produzir, não sabe nem comprar produto. Vejam a tragédia que foi nas compras de ventiladores que não serviam para nada a não ser dar lucro para os comerciantes da morte e não comerciantes da saúde. Comprávamos ventiladores que não serviam absolutamente para nada, e eu na Fiocruz vi países desenvolvidos tirando ventiladores que estavam sendo importados pela Fiocruz para atender essa população, pagando a multa contratual porque tinha maior poder econômico, tecnológico e mesmo na geopolítica global. Então, o que a gente está dizendo é que essa dependência tecnológica, hoje, mais do que nunca, impõe que a gente se prepare para o contexto atual pandêmico, pós-pandêmico, onde as doenças, represadas, nós vamos ter, pasmem, problemas gravíssimos na área de oncologia do coração de pessoas que não puderam fazer atividade de promoção, prevenção, diagnóstico em câncer, em doenças do coração. E, ao mesmo tempo, essa visão do complexo econômico industrial da saúde, eu queria chamar a atenção do Nordeste, chamar a atenção dos estados que estão juntos aqui nesse 31º Encontro de Economia do Nordeste. Hoje a saúde talvez seja o sistema econômico e tecnológico mais dinâmico do século XXI. A porta de entrada para o Brasil é não ficar na defasagem e poder entrar na quarta revolução tecnológica industrial. Só para dar alguns dados. O complexo da saúde, que envolve todo o campo industrial, da farmacêutica, de equipamentos, materiais, toda a área de serviços, da atenção primária, as unidades de tratamento intensivo, que é onde vão os pacientes graves de Covid e que estão que se submeter a um ventilador, a uma intubação, a um tratamento, ou seja, toda a área de informação e conectividade, hoje, as big techs, todas estão priorizando a área da saúde. Se vocês abrirem os jornais, derem um Google, vocês vão ver que a Google hoje coloca a atenção básica como uma das suas novas frentes de expansão. A Dell abre uma universidade da saúde. Então, hoje, esse sistema produtivo, que envolve indústrias de base química e biotecnológica, toda a área da mecânica e eletrônica que estão nos equipamentos, todo o campo do serviço e da informação e conectividade, conforma um sistema produtivo que representa 10% do PIB brasileiro. E 10% do PIB mais dinâmico que vai crescer, que a população está envelhecendo, inclusive estudos mostram que a pandemia encurtou a janela demográfica. Nós vamos ficar velhos mais cedo e mais dependentes de tecnologia e de produção em saúde. Ou seja, 10% do PIB, e isto vai chegar a 12%, 13%, e do PIB intensivo em conhecimento e tecnologia está no campo da saúde.
E o que tem de interessante também nesse campo é que não é só um campo de inovação, é um campo de emprego e de cuidado. Se a gente tiver uma saúde humanizada, a gente vai ter que ter enfermeiros, médicos, cuidadores que utilizem, né, sistemas avançados de monitoramento, por exemplo, da saúde do idoso. Esse sistema produtivo gera de empregos diretos 9 milhões de empregos diretos. Estudos recentes que a gente está desenvolvendo com uma grande rede de pesquisa, com colegas do Instituto de Economia da Unicamp, da UFRJ, crescentemente, acabei de convidar Tânia Bacelar para se juntar a nós nesta empreitada. A saúde gera 20 milhões de empregos, 19 milhões de empregos diretos e 25 milhões de empregos diretos e indiretos. Ou seja, no meio da crise, era claramente uma área para geração de emprego com inovação. Falando aqui para os economistas, era Keynes e Schumpeter junto. Era geração de emprego com transformação produtiva e reindustrialização do Brasil. Tá? E o que a gente vê hoje é um déficit comercial, pasme. As importações em saúde no meio da Covid chegaram a 20 bilhões de dólares. Um orçamento inteiro do Ministério da Saúde sem gerar um emprego, uma renda e uma inovação no Brasil. Eu coordeno teses na área de equipamentos, ventiladores, máscaras produzidas com nanotecnologia, que poderiam ser produzidas na região Nordeste. E nós não temos musculatura de política pública que torne a gente competitivo e com a capacidade industrial para poder produzir máscaras que estão no nosso horizonte tecnológico usando nanotecnologia. E eu vi, por exemplo, na Paraíba, em Recife, no Ceará, onde a Fiocruz tem uma unidade, tem também em Pernambuco, e são todas unidades ligadas na Bahia, Piauí. A Fiocruz é nacional, a Fiocruz não é Sudeste. Por favor. Temos presença em todas as regiões brasileiras. Numa política de que a base científica e tecnológica, industrial e econômica da saúde tem que estar melhor distribuídas no território nacional. E o que a gente assiste é um verdadeiro hiato entre nossa base científica e tecnológica e a geração de riqueza, renda, emprego, oportunidades para empresas de base tecnológica surgirem e se desenvolverem no campo da saúde. Quando a gente olha as patentes, 90% das patentes, a patente de hoje é a dependência de amanhã. Por isso que eu digo que avisamos há 20 anos atrás e estamos avisando de novo. Só que agora é mais grave, porque vacina não é mais bem público apenas. Por mais que a gente tenha um olhar que ela tem que ser desmercantilizado o acesso. Mas a vacina tem fortes interesses privados que a gente está vendo. A atenção básica tem fortes interesses de empresas que dominam a capacidade de conhecer a nossa própria população do ponto de vista genético, social, e que configura a demanda de saúde naqueles serviços mais básicos de ponta da saúde. Eu vi uma pesquisa recente na Universidade da Paraíba, Universidade Estadual da Paraíba, se não me engano, onde se utilizava inteligência artificial para diagnosticar se as crianças que têm Zika teriam ou não convulsão. Um chip de controle remoto, sensorial das crianças. Com isso, eu consigo utilizar tecnologia desenvolvida na região Nordeste, consigo me articular com o SUS e, principalmente, evitar que uma criança que tem Zika, que tem tratamento de fisioterapia, tenha convulsões e perca 3 anos de cuidado de fisioterapia, porque ela não tem uma convulsão, ela tem uma série de convulsões, que é um sofrimento imenso. Então, ao mesmo tempo, é social, é econômico, é tecnológico, é regional, é territorial, é Nordeste, é desenvolvimento do Brasil, é entrada na 4ª Revolução Tecnológica. Então, o que eu ofereço aqui, mais do que o estudo de mais uma cadeia produtiva, é uma provocação aos economistas. Vamos quebrar as fronteiras entre políticas assistenciais e compensatórias que são necessárias. Nós temos 33 milhões de pessoas com fome. Isso não é um problema de produção de alimentos, é um problema de modelo de sociedade excludente.
não é tecnologia, é modelo de sociedade, de exclusão social e de desigualdade. Então, o campo que a gente precisa de avançar, sim, garantir políticas compensatórias para a população que está excludente, com fome e excluída. Mas, ao mesmo tempo, só vamos resolver isso estruturalmente se a gente quebrar a barreira entre a política social, a política regional, a política de ciência, tecnologia e inovação e a política econômica. Keynes falava, é a única citação que eu vou dar aqui, que nós precisamos jogar a economia para o banco traseiro da história. Ou seja, a economia tem que estar a serviço da vida. Mas eu digo um pouco mais. A vida gera emprego, renda, inovação e crescimento do PIB. É uma falácia que a sociedade não cabe no PIB. É uma falácia dizer que o Nordeste não tem potencialidade e que tem que ser tratado apenas com políticas compensatórias. Por mais que a gente saiba que tem que fazer políticas diferenciadas em âmbito regional. A gente sabe disso. Mas as políticas diferenciadas têm que também provocar, seguindo Celso Furtado, mudanças estruturais na matriz produtiva do Brasil, que voltou a ser uma grande fazenda, do Nordeste, da Amazônia e da nossa sociedade. Ou seja, colocar a economia para gerar emprego, renda, dar uma orientação de previsibilidade para o investimento privado. Não é cair num binarismo bobo, se é Estado ou mercado. É o Estado assumir a sua missão de orientar um projeto nacional de desenvolvimento que, inclusive, alavanque o investimento público, o investimento privado, o conhecimento público e a inovação pública e privada, sem a gente ficar num binarismo que tanto mal faz à sociedade entre a economia, a vida, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e o desenvolvimento regional. O complexo econômico do Estado da Saúde, depois dessa tragédia da Covid e do que vem por aí, ele configura uma necessidade, mas uma grande oportunidade para a gente mudar o nosso modelo de desenvolvimento. Estou aqui dentro do meu tempo, quero muito agradecer o convite, estou à disposição para continuar nessa interação que a gente na Fiocruz valoriza tanto com a região Nordeste. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Gadelha. Foi uma excelente exposição. De fato, a pauta econômica ela não consegue se separar da pauta social, e esse elo ele é indivisível em suas inúmeras interconexões, né, professor? Seja através de mecanismos diretos, como a renda, a pobreza, ou até das suas multifaces, como a saúde, o meio ambiente. Tudo isso tem uma relação muito próxima, e a gente discute desenvolvimento, não pode deixar de falar sobre esses outros espaços, sem essas outras liberdades, como diria talvez aí o Amartya Sen, as liberdades individuais em seus multi-aspectos existentes para o desenvolvimento econômico e social, E assim, o senhor trouxe números muito interessantes, e relevantes quanto à pauta da saúde, gerando uma grande importância no PIB, cerca de 10%, isso é um número bem grande, bem significativo, e o potencial da medicina ela é uma constante crescente no mundo, no Brasil, e que é muito interessante a gente conseguir ver todo o potencial que existe no nosso país para se desenvolver nessa área, todas as conquistas que a gente já teve, mas mesmo assim que a gente ainda está muito distante, porque faltam políticas públicas para reforçar a pesquisa, faltam políticas públicas para garantir investimentos, e falta muito também na questão de patentes, de registros, e tudo isso poderia estar potencializando muito mais os ganhos do Brasil, assim como os ganhos sociais, da difusão desse conhecimento e, enfim, dos medicamentos e de outras pastas aí que poderiam estar reforçando, a estruturação da nossa sociedade com uma maior qualidade de vida. Então, professor... João, oi? Desculpe, é que eu não queria deixar de destacar, na ânsia dos slides e tal, que o agradecimento a Silvana Parente, presidente do Corecon do Ceará, que manteve contato muito, muito bacana comigo, abriu uma frente de cooperação e que é responsável, por esse encontro tão bom entre a gente. Eu queria destacar, desculpem a interrupção.
Sem problema algum, professor. O senhor terminou dentro do tempo, tudo tranquilo. A gente ainda tem tempo para você poder falar mais um pouquinho, sem problema nenhum. Ok. Bom, eu acho que é isso, né, professor? A gente passa agora para o nosso próximo palestrante. Como acho que ainda não me mandaram perguntas aqui, eu acredito que seja para depois dessa rodada. Então, eu vou convidar aqui o professor Célio Fernando para ficar com a pauta de Economia do Mar, Energia Renovável e Hidrogênio Verde. O Célio Fernando, ele é secretário executivo do governo do Ceará, vice-presidente da APMEC, Financial Advisor da MA Support, tem especialização na COPEAD da UFRJ, fez administração financeira na Unifor, tem mestrado em negócios internacionais, doutoramento em relações internacionais para terminar agora em 2023. Professor, é com você a palavra. Tá. Obrigado aí, João Marcos, aí falar até depois do Carlos Gadelha é bem mais difícil, né? Ele fez uma excelente explanação aí das questões aí da saúde, né? E comum com ele aí, boa parte aí dos pontos, é muito importante a gente ver todas essas questões. Aqui eu vou tentar fazer uma síntese, né? Uma síntese de um painel que tem uma determinada complexidade, né? Porque a gente falar da economia do mar, a transição energética e também do hidrogênio verde são cadeias ou mercados emergentes que estão ocorrendo no mundo inteiro e que, dentro do que foi colocado, né? Ciência, tecnologia e inovação estão muito fortes em cima de tudo isso. Em primeiro lugar, é importante, eu queria colocar sempre aqui um caso Ceará, né, que é importante do ponto de vista da alternativa que está se colocando sobre a economia do mar, transição e hidrogênio verde. Em primeiro lugar, a gente teve aqui a questão da governança. Governança feita, que é importante, foi tratado na Constituição do Estado um planejamento estratégico estadual de longo prazo. Isso foi feito para a gente ter um horizonte mínimo de 20 anos. Então, isso nos ajuda a ter um pouquinho de um mapa um pouco mais estrutural para essas questões emergentes. E você não fica na pressão do curto prazo. E aí, puxando um pouco do que acontece no nosso país, né, a deformação do sistema político com eleições de 2 em 2 anos acabam construindo um ambiente muito difícil, que mesmo para a construção de uma política pública, os aspectos que são tratados são de muito curto prazo. E você não consegue pensar o médio e longo prazo, o que dificulta um pouquinho a gente a ter esse horizonte até para poder reduzir os hiatos. Bom, a partir daqui a gente vê a fronteira Atlântico-Sul para poder compreender como é que o Brasil, nessa economia do mar, está. Temos aí o Atlântico Sul, ainda não tão navegável como o Atlântico Norte, mas é importante ver esse horizonte que o Estado brasileiro tem tido com a relação ao planejamento espacial marinho, que já avança para mais de 60% do território na Amazônia Azul, né? Isso é importante. Essas questões aí devem ser melhor exploradas. O planejamento espacial marinho está iniciando aí pelo BNDES e também pela Marinha do Brasil e ainda pela região sul, né? Pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. De qualquer forma, no Ceará já foi feito um Atlas Costeiro e Marinho que mapearam 249 mil quilômetros quadrados, que é 1,7 vezes os 149 mil quilômetros quadrados que nós temos de território terrestre no estado. Então é interessante que nesse planejamento espacial marinho já são trabalhados mais de 170 camadas e a gente vai podendo conversar um pouquinho sobre isso, o que significa toda essa potencialidade que pode ser essa economia do mar. E aqui, o último planejamento, as últimas informações do cluster marítimo, a gente chama até de hipercluster da economia do mar, porque tem diversas dimensões aí que devem ser trabalhadas. E por que esse planejamento espacial? Porque nós temos que ordenar um pouquinho esse uso do nosso oceano. Nós temos hoje navegação de cabotagem, nós temos aí chegando ideias de
pesca artesanal, industrial, cabos submarinos. Foi falado muito aqui sobre a transformação digital, e aqui nós temos o segundo maior entroncamento do mundo, no Ceará, que tem 18 cabos transoceânicos, né, de fibramento óptico. Isso é importantíssimo para tudo que a gente vai estar conversando aqui. Não é só a comunicação de dados, mas também para a transmissão de energia. E aí a gente vai evoluindo aqui um pouco, mas além desse hipercluster, para que a gente compreenda que também tudo isso também tem um monitoramento espacial. Às vezes a gente não tem essa noção, só vê muito mais pela questão de aviões e etc., mas todos os barcos são monitorados por satélites na nossa costa. Isso é muito importante, e com isso também você consegue fazer outros mapeamentos do nosso mar. Bom, isso é importante para a gente ressaltar que esse ordenamento também vem com energias offshore, que é a nossa próxima discussão, que dentro dessa transição energética, essas energias que são feitas na costa de 12 milhas até 20 milhas da costa do Brasil, você tem uma força muito grande em termos de geração e eficiência. Então, tudo isso deve ser olhado. Só para poder colocar, já temos aí também cerca de 18 licenciamentos pelo IBAMA solicitados para uma geração que já pode ser da ordem de 28 gigas. Eu vou depois dar o que significa esses 28 gigas que estão em estudo para nossas energias offshore, só no território marítimo ou no maretório cearense. Então, isso colocado em escala para o Brasil vai ser uma coisa muito forte. E nessa transição energética justa, a gente começa a discutir desde dessa questão que foi colocada, socioambiental e econômica, muito importante, porque na COP26 nós tivemos esse debate muito forte sobre essas ações da alteração e mudança climática. E tudo isso, quando a gente começa a falar um pouco de mar, a gente está falando também da captura do dióxido de carbono. Descarbonização hoje, ela tem hoje uma captura só dos oceanos de cerca de 1/3 a 40%. É muita coisa. Os oceanos têm essa condição de captadores das pegadas de carbono aí, né? Aí, seguindo um pouco mais, teria aqui um pouquinho do que é a nossa matriz energética. Pode passar. Pode passar. A nossa matriz energética, como ela tem de transmissão ocorrida aí de 1960 até 2018, a gente com as projeções para 2027, olha como essas artérias que ocorrem em todo o hinterland brasileiro são fundamentais para essa construção. Sem energia, que está em todos os lares, está em todo o sistema produtivo, a gente não vai chegar em algum lugar. Então, é fundamental que a gente faça essa construção imaginando como é que nós vamos estar no futuro com relação a essa matriz, e se essa matriz vai estar toda carbonizada ou descarbonizada, para a gente poder ter essas construções aí desse nosso futuro em termos emergentes. Então, a transição energética justa, ela passa por essas matrizes. Aqui eu coloco aqui algumas vantagens competitivas do ponto de vista de localização, porque se fala muito que a gente poderá fazer o transporte dessa energia aí para a Europa e América do Norte e outros países, né? Então isso é possível? É possível. A gente pode pegar energias renováveis, transformar através de eletrolisadores, de novo a ciência e tecnologia, e construir aí algo que se chama hidrogênio verde. Mas antes disso, para poder fazer o transporte, eu teria aí dentro dessa transformação, algo que possa ter maior massa para poder ser transportado, que é a amônia. A amônia já junta um pouco de hidrogênio com nitrogênio, o que é muito bom a gente entender que a gente já pode fazer estoque de energias renováveis. E isso tudo pode ser transportado. Temos aqui só uma ideia de complexo, né? Um complexo que hoje tem uma associação com o Porto de Roterdã, lá no Ceará, e tudo isso nos ajuda, talvez, essa discussão de estratégia e até com uma zona de processamento de exportação para pegar toda uma cadeia produtiva. Só para ter uma ideia, a GIZ, no acordo de cooperação Brasil e Alemanha, fez um estudo que só para a montagem do hidrogênio verde e a implantação do hub aqui no Ceará, nós teremos
200 indústrias mais ou menos diferentes para poder atender a tudo isso. Então, é um mercado que vem com muita coisa. Lembrando que só a economia do mar hoje, dados ainda de 2018, respondem por 19% do PIB brasileiro, sendo diretamente na geração de empregos 2,6%. Então, é muita coisa a gente pegar e dar uma olhada que 16,4% do PIB brasileiro ainda vem de forma indireta. Nós estamos falando de tudo. Hoje o Ceará é o maior exportador de pescados, mas isso é muito pouco em cima de tudo isso. Bom, aqui falando um pouquinho de energias renováveis, solar, acho que é bem conhecido, passa um pouquinho, tem muita capacidade instalada, a gente tem muita capacidade contratada, estão sendo feitos muitos parques, mas eu acho que o mais importante sempre, pode passar nas renováveis, olha aí, essa parte offshore. Quer dizer, esses pedidos de licenciamento que ocorrem na nossa costa aqui do Ceará devem dar um bom exemplo do que deve estar ocorrendo na costa nordestina toda. Mas são muitas coisas. E esse ordenamento, se eu tenho ali essas florestas, vamos dizer assim, de eólicas offshore, imagine como é que vai ser a navegação de cabotagem. E até problemas dos cabos. Os cabos se movem de acordo com a correnteza. A gente tem estudos de 5 a 15 metros. Então, quando a gente fala aqui do entroncamento também de cabos transoceânicos, misturado com essa ideia das energias renováveis offshore, tem muitos impactos. Óbvio que aqui ninguém está esquecendo dos impactos que podem ter sobre o pescador artesanal, nem com as comunidades. Hoje a costa do Ceará é muito concentrada. Ela, dos 9 milhões e 200 mil habitantes que temos no estado, 4 milhões e 200 moram em cerca de 20 municípios que compreendem a região metropolitana e todas as cidades, vamos dizer assim, costeiras do estado. Passando um pouco mais, aqui nós temos aqui segurança hídrica. Muitas vezes a gente, pela própria natureza do estado, né, toda a vida, a questão do semiárido, o nosso bioma da caatinga, né, sempre muito castigado, a questão da água, mas aí algumas coisas estão começando a acontecer nesse ambiente. Nós tivemos aí uma primeira ideia aí de uma usina dessalinizadora, que está sendo em construção já, a transposição das águas do Rio São Francisco e também agora uma parceria público-privada, cerca de 6,2 bilhões de início, né, mas percorrendo aí nos próximos 30 anos para mais de 27 bilhões. E considerando, nós estamos falando de um orçamento do Estado do Ceará de 30 bilhões de reais. Só os memorandos que foram fechados, já 22, hoje foram mais 2, com principais empresas do mundo inteiro, nós já chegamos a contratos que superam aí dezenas de bilhões de dólares. A gente fica até constrangido por um orçamento de 30 bilhões de reais, você ter até 2034 memorandos que podem falar em 50 bilhões de dólares, que a gente acredita que talvez 40%, 30% disso possa ser realmente construído. E isso são riquezas que a gente tem que pegar e chegar e encontrar aí outros problemas aí dos nossos hiatos, né? E aí a gente chega aqui no nosso hidrogênio verde. E nesse hidrogênio verde, nós criamos em 2021 um grupo técnico estratégico, que eu participo lá, liderando. Também nós temos uma comissão de transição energética no Estado, quer dizer, toda essa governança foi trabalhada. E avançamos em muitas coisas, em termos de recursos, também de parcerias com a GIZ, Banco Mundial, McKinsey e outros aí, a Dinamarca. E a gente tem que ter essa busca, né, de informações que ocorrem no mundo inteiro. Não tem outra forma da gente pegar e superar talvez essa nossa desinformação ou conhecimento. Embora nós tenhamos um celeiro fantástico aqui de técnicos e tecnologias, eu digo assim, de doutores de toda a ordem, que tem nos auxiliado, da Universidade Federal, do Instituto Federal, da Universidade Estadual, da Unifor. É fantástico. A gente está conseguindo, juntando aí a iniciativa privada com a academia e o governo, conseguir dar passos largos nessa reconstrução do próprio Estado, nessa nova ordem. Aí falamos um pouquinho dessa transição, etc. Mas nada disso, e aí eu vou passar um pouquinho, aqui são alguns exemplos do que pode ser feito, pode passar hidrogênio verde, interessa, mas sem isso aqui, nós temos aqui um cinturão digital que já chega na última ponta já com mais de 140 mil quilômetros. Tudo isso chega e ajuda na gestão das energias até as florestas aí de fotovoltaica e eólicas, né? Porque toda a gestão é feita à distância.
e tudo isso acaba facilitando também esse manancial e eficiência para poder trazer tudo isso. Pode continuar. E educação também, são mais de 131 escolas de educação profissional. Agora foi ampliada a rede da universidade, das IES aqui do próprio estado, URCA, Universidade do Cariri, UVA, Vale do Acaraú e também da Universidade Estadual em mais de 44%. E na questão da educação profissional, nós ainda contamos aí com 33 institutos federais do Ceará, e o Senai também está conosco nesse processo. Bom, aqui é muito mais, quando a gente fala de transição energética, vai falando de estocagem, vai falando de como vai ser o transporte, como vai ser a distribuição, tudo isso está sendo aplicado aqui. Nós tivemos recentemente também em Roterdã, no Summit lá de hidrogênio verde, nós tivemos também na diáspora aí da América Latina e Caribe, colocando isso, na ANCTAD. Então, de repente, essa diáspora está ocorrendo. O que nós não acreditávamos é que o Ceará ia estar colocando isso para o mundo e mostrando alguma tecnologia. Fora isso, e para dar uma certa conclusão aqui, né, dentro do tempo que foi colocado, é uma demanda interna. E aí eu vou dar um númerozinho importante. A gente bate, às vezes, em alguma coisa que é muito interessante, que é o que não se viu no início. A gente pensava no hidrogênio verde só para o transporte da energia para a Europa. E, de repente, o celeiro do mundo, o presidente da República, vai para a Rússia buscar fertilizantes. E, de repente, liga a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para falar que prioridade é fertilizantes, porque o país importa simplesmente 20 bilhões de dólares em fertilizantes. E aí, com a amônia, e o celeiro do mundo está aqui, agora a grande concorrência é o seguinte: será que esse hidrogênio vai para a Europa ou realmente vai para dentro do Brasil? E o Brasil precisa de tudo isso. Segue. Não só sobre isso, eu podia falar muito mais. A gente já viu até algas para eletrolisadores, então a gente está conseguindo avançar numa ciência numa velocidade muito grande. Não sei se só a transformação digital, mas tudo isso, mas sem ciência ninguém chega em canto nenhum. Agora o marco legal já está pronto, de energia offshore. Só para ter uma ideia, essa Vestas aqui que a gente coloca aqui, ela é no Ceará, tá certo? É dinamarquesa, produzindo já turbinas para 15 megawatts. Só para ter uma ideia, as primeiras aqui eram de 500 quilowatts. Então, olha o tamanho disso. A primeira usina de 3 megawatts, ainda na EDP, que é uma térmica de 720 megawatts a carvão, ela já está sendo transformada, ela já começa com o primeiro piloto, que está pronto em dezembro, e já em construção sobre isso. E aí dizendo, o mundo está caminhando para isso, está hidrogênio nos trens e tudo, e a gente vai também, na nossa transição energética, falar sobre mobilidade urbana, toda essa questão. O nosso maior problema também não é só a questão de vamos dizer assim, de nós emitirmos os gases do efeito estufa, mas muito mais sermos impactados. Hoje, os últimos dados que nós temos 117 municípios que apontam para questões de pré-desertificação. Seguindo aqui um pouquinho mais. Bom, e aqui é uma tentativa, quer dizer, a renda do sol é uma tentativa que, ao ter essa produção toda, nessa construção aqui que foi colocada, de hidrogênio, energia e tudo, a gente poder atingir o pessoal do campo e a gente poder tirar os iados, principalmente da extrema pobreza. Acho que isso é possível, a gente vai poder ter essa transmissão, estamos trabalhando nisso, com alguns planos, com alguns pilotos, e essa geração de renda familiar, nós fizemos uma conta já, e nos próximos 12 anos é possível, se a gente continuar e conseguir os 30%, eliminar, erradicar mesmo a extrema pobreza só com as famílias de agricultura familiar e as pessoas em situação de precariedade nas regiões urbanas. Nós estamos falando de um item, a gente pode fazer muito mais para poder tirar os iados. Mas os mercados que se colocam aí emergentes, né, seja da economia do mar, com toda a questão da pesca, ou dos cabos, ou de tudo isso gera uma só a Vestas tem 6 mil empregos, então é muita coisa. E para dizer assim, a gente às vezes está dizendo, você está sonhando em alguma coisa diferente. Acho que a gente saiu da caixa, estamos signatários aí do Pacto Global, da ONU, o Estado do Ceará, nós estamos também signatários do Race Zero para poder descarbonizar 50% até 30 e 2030 e 2050 100%. Também participamos do Under 2 Coalition, né, são 260 unidades
subnacionais no mundo inteiro. Estamos com a Unesco no Planejamento Espacial Marinho. A OCDE, o Ceará, junto com o Minas, também participou no Peer Review para poder a gente melhorar a política regulatória, para poder receber investimentos privados. Então você tem uma tendência aí muito forte para todas essas questões que a gente pode tentar tirar o iado. E colocando o seguinte, isso é só a ponta do iceberg. Eu vou passar só um filmezinho muito rápido, que é um filme que coloca, e nós fomos convidados agora pela Agência Espacial Europeia para discutir um pouquinho sobre energias e transmissão Wi-Fi. Olha o que a Europa está pensando já, e que é por isso que a gente tem que acelerar. Conhecimento é tudo, nós temos que tirar essa ambiência de falta de ciência, tecnologia e inovação para a gente poder tirar as precariedades. Mas vamos ver o que o mundo está pensando e se isso é um sonho ou não. Isso é um filmezinho que a gente recebeu essa semana da Agência Espacial Europeia, que o Ceará daqui a um mês vai estar vendo lá uma questão do Nikola Tesla, transmissão Wi-Fi ou por eletromagnetismo de energia sem cabos. Só para dar uma ideia, nós estamos falando sobre um processo que hoje, e isso foi estudado lá por uma floresta eólica e offshore da Califórnia, e se viu que 40% dos custos, de 1,8 bilhões de dólares, eram de cabos que a gente chama de power lines cables, para que você pudesse transmitir energia. A gente pode economizar muito ainda brevemente com relação a isso. Mas é isso, João Marcos. Só esse filmezinho. E eu queria agradecer a Silvana, João Marcos, minha amiga Desirê e todo mundo, e ao professor Carlos Gadelha. Eu sou uma pessoa assim que não tem um grande poder de síntese, e procurei me reorientar aqui para poder falar de tantas cadeias produtivas, viu? Mas o desafio foi bom. Obrigado, viu? Passando. Pode passar o filme. Professor. Existing energy sources can be rolled out. The European Space Agency has been investigating a new solution that could overcome all these problems. Solar power delivered wirelessly from space to Earth. Europe has the technology lead in building and launching communication satellites. This deep know-how can be built upon to develop and scale up solar power satellites. Huge orbiting solar farms, built up of many similar parts that will be mass-produced, launched into space on low-cost, reusable launchers, and assembled together in orbit using advanced robotic techniques. Once completed, these satellites will collect the full power of the sun's energy 24 hours a day, 7 days a week, and beam it wirelessly down to Earth to receiver stations, which will turn it back into electricity and deliver it to the grid. Space-based solar power is thus a continuously available, inexhaustible, sustainable and scalable source of energy that could help Europe meet its climate and energy security goals. This is not science fiction. The fundamental technologies are understood and are already being demonstrated on Earth and in space today. However, there are still many engineering and policy challenges that would need to be overcome to make this ultimate energy source a reality as early as the next decade. Other nations are already working on realizing space-based solar power. If Europe also wants to benefit from this game-changing capability, accelerated investments in research and development would need to start now to determine if space-based solar power can indeed offer another source of affordable and abundant energy for our green future. And in doing so, launch a new European space energy industry that would provide enormous opportunities for innovation and economic growth in space and on Earth. Pois é, a gente está indo para o espaço para não explodir a sobrevivência humana até 2050. Então, é isso, a gente tem que resolver os problemas aqui da Terra, de milhões de pessoas de fome e tudo ao mesmo tempo, que tem que avançar numa velocidade muito grande de tecnologia e buscando alternativas. Aí é o Sol e a gente indo para o espaço para buscar energia solar para poder chegar nos países. É isso.
Professor João Marcos, era o recado. Estamos correndo em duas frentes, uma para tirar os hiatos e outra para buscar tecnologia e ciência para a gente poder avançar e não acabar com o mundo, né? Até 2050, com as mudanças climáticas, é isso. Professor, excelente, né? Muitos desafios e acho que todos são tão grandes quanto o desafio que lhe foi dado essa noite, né? De falar sobre economia do mar, energia renovável, hidrogênio verde em 20 minutos. É um grande desafio e foi uma fala muito boa, muito explanativa. Professor, parabéns. Não vou tecer comentários delongamente aqui por conta do nosso tempo, mas eu gostaria de falar que aqui no Maranhão, né, nós temos projetos muito semelhantes aí ao do Ceará. Inclusive, antes de estar aqui nessa mesa, eu estava numa reunião falando justamente sobre a nossa zona de processamento de exportações lá no Porto de Itaqui, e sem dúvida, né, esses estudos de energia solar, eólica e das marés em zona marítima é algo que está sendo desenvolvido no mundo, e no Brasil, aqui no Nordeste, a gente tem um grande potencial, né, para poder reforçar isso e apostar na sustentabilidade, no desenvolvimento, né, a partir de novas tecnologias. Então, gostaria apenas de agradecer a participação do senhor, a participação do professor Carlos Gadelha. Nós vamos ficar aqui nessa mesma sala agora para dar continuidade ao nosso painel, com mais 2 professores que irão palestrar, e acho que vai rodar mais uma vinheta aqui, e eu vou passar, acho que a palavra para vocês, apenas para fazerem suas considerações, e, enfim, para a gente se despedir aqui do nosso público. Só agradecer mesmo a oportunidade, viu, Carlos Marcos, a todos, e nós temos aí, como você disse, o Nordeste, o Brasil, né? Nós temos muitos desafios aí e a gente vai conseguir superá-los todos com inteligência, aprofundando, né? Não sendo superficial. O tempo é curto e a gente tem que ter muito estudo para poder transbordar todos esses conhecimentos, né? E sair fora da caixa. Obrigado. Bom, eu queria também agradecer e dizer que pode até parecer que eram 2 temas muito distantes, mas na verdade não são, né? Eu acho que é a gente colocar uma visão de desenvolvimento que integre as pessoas e o planeta, né? E isso não como uma agenda alheia, mas com centralidade na agenda de desenvolvimento econômico. Eu até na conversa com a Silvana coloquei, olha, eu vou lá nas cadeias produtivas, mas isso não é apenas cadeia produtiva, isso é novo modelo de desenvolvimento. Estamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, professores. Uma boa noite e vamos agora para a nossa parte 2 das cadeias emergentes.